Oi, eu sou a Mônica, nas redes sociais eu sou Mônica do Céu e esse é o meu primeiro vlog. 3, 2, Rapid rage boredom, I threw my bottle at him. Oh no, such a curious thing. See the tattoo dancer. Em primeiro lugar, eu preciso ser bem transparente quanto a isso. Estamos em março de 2023 e eu iniciei na ilustração digital em dezembro de 2022, ou seja, só tem uns 3, 4 meses. Então, se você chegou aqui nesse vídeo procurando dicas de desenho, dicas de ilustração digital, técnicas de desenho, não é o foco desse vídeo. Mas se você é iniciante também, talvez você possa pegar alguns insights aqui comigo de coisas que são do meu processo nessa transição que eu falei do bordado para ilustração digital. Bom, a história começa um pouco lá atrás, em 2018, quando eu e o meu noivo, na época, hoje meu marido, fizemos uma viagem para o Uruguai. E aí, nessa viagem no Uruguai, como em todas as outras, eu ficava sempre ali muito interessada em ver o que era produzido local, as coisas diferentes ali que são produzidas, que eu adoro comprar souvenir, né? Comprar presentes, comprar souvenir, coisas do local. E assim, embora eu tenha amado o país, o Uruguai, amo de paixão, mas eu nunca achava assim alguma coisa de artesanato que eu realmente achasse muito diferente. Eu achava parecido com coisas que eu já vi no Brasil ou em outros lugares que eu já fui. E aí eu não me interessava assim por nada, né? E aí nesse processo despertou pra mim assim, nossa, como seria um artesanato que eu gostaria de criar, né? E aí nesse processo de retornar no Brasil, eu já desembarquei aqui em Brasília, assim, louca para aprender alguma coisa, alguma manualidade, né? E aí decidi começar pelo bordado. Na época eu também estava muito envolvida com a música, vinha desde 17 fazendo aula de canto, aula de guitarra, que eu acabei deixando também depois de um tempo, mas então eu estava muito envolvida com essa questão de criar, né? Enfim, criar na música, criar no artesanato. E daí eu comecei as aulas de bordado, muito empolgada, como sempre. E é isso, eu comprei alguns materiais, né? E comecei a fazer algumas aulas com uma artista aqui de Brasília, que me deu algumas aulas particulares. E assim foi. Em 2018 eu fiquei muito focada nisso, queria muito criar coisas, né? Na época eu tinha um Instagram que eu criei sobre esses dois temas, que era música na agulha na época. Então eu fazia coisas de bordado, postava um pouco ali do meu processo com a música, né? E também fazia alguns bordados com frases de músicos, enfim. Em 2019, eu já não produzi nada, eu estava envolvida com outras questões da minha vida pessoal. E em 2020 e 2021 eu retomei um pouco o bordado, ainda bem esporadicamente, assim, não com muita frequência, mas ainda produzi algumas coisas que eu vou mostrar para vocês. Bom, esse aqui foi o primeiro que eu fiz, baseado numa foto minha e do meu esposo quando a gente foi para o Uruguai, ali na região esqueci agora o nome, mas eu vou pôr aí. E é uma foto nossa lá naquela casa do Miró, do artista Miró, né? E aí foi baseada nela que eu fiz esse primeiro bordado. Tem outros que eu fui fazendo conforme o tempo pra testar outros tipos de linha, outros tipos de bordado, né? E aí eu fiz esse daqui, que é um floral, como se diz, algumas plantinhas, né? E esse outro aqui das nuvens, da lua com as nuvens, que eu aproveitei um tecido que eu tinha pintado. Na verdade eu nem queria essa cor do céu, mas enfim,
ficou assim e, enfim, é um legado aí da trajetória, né? Tem esse outro aqui também que eu fiz, também que eu experimentei de pintar o tecido e aí fiquei muito tempo com o tecido lá encostado e aí depois decidi, vou bordar qualquer coisa, e aí comecei a fazer umas flores e assim foi. Mas essa foi a primeira vez que, este aqui, foi a primeira vez que me incomodou um pouco assim as cores, porque eu fiquei, gente, nessa época eu comecei a despertar a questão de paleta de cores e pensei, bom, seria interessante ter uma paleta de cores para ficar um pouco mais harmônico, né? Mas foi mais um que ficou com uma lembrança e, enfim, ele tem a sua poesia própria, digamos assim. E eu coloquei um fundinho também de um tecido que eu tinha de gatinhos na época e eu achei que ficou fofo. Depois vem esse bordado aqui que eu adoro, que é esse sofazinho aqui, que foi baseado em uma foto do Pinterest que eu fui montando. Foi a primeira vez que eu explorei essa questão do Pinterest. Sempre foi uma rede social muito esquecida assim pra mim. Eu não entrava pra nada, porque eu tinha até um receio de entrar e ficar perdida ali por horas num buraco sem fim. E eu acho que é um pouco assim a experiência pra todo mundo, né? E aí, enfim, peguei um sofazinho de uma imagem verde, claro, que é a minha cor favorita, logo você nota. Peguei uns outros detalhes de uma planta, assim, um vaso de outra e essa luminária. E aí fiz esse sofazinho, foi um marco assim pra mim, porque eu senti que foi um upgrade assim em relação aos demais, né, que eu mostrei e tudo mais, porque eu consegui fazer um outro tipo de desenho, né, e tal. E obviamente muito baseado na foto, né, na fotografia, fazendo aquela transcrição da fotografia, mas assim, fora o desenho, o bordado em si, eu consegui trabalhar uma textura aqui nesse sofá, nessas coisas, e esses detalhes foram assim, muito marcantes pra mim, que eu falei assim, uau, ficou bem bonito, né, eu achei. E por fim, o último bordado que eu vim trabalhando, que já tem um bom tempo e eu estacionei de vez, se a minha amiga estiver vendo esse vídeo, me perdoa, porque eu entrei nesse ato ali do bordado, né? Mas, enfim, eu vou terminar esse ano com certeza para entregar em mãos para ela. E é um bordado inspirado no Monet, no quadro do Monet, nos jardins de Monet, na verdade, né? E, enfim, nem sei se eu posso mostrar aqui ou não, mas vou só dar uma espiadinha rápida para vocês. E em outro vídeo, quem sabe, no segundo vídeo, eu trago a versão dele finalizada, né? Bom, como eu mostrei no vídeo, né, esse aqui foi um dos primeiros bordados que eu fiz, muito tutorada ainda pela minha professora na época, né, mas que assim, eu tenho um super orgulho dele. E vou falar um pouquinho pra mim como foi esse processo com o bordado, né. O bordado, ele é uma técnica que é muito bonita, assim, porque realmente é uma coisa que você tece assim com o tempo, né? Uma coisa que exige paciência, exige concentração, exige tempo mesmo para você desenvolver ele. E pelo tempo que eu pratiquei, o bordado realmente me ajudou bastante, porque a minha cabeça tanto estava ali concentrada, como também estava desligada, né? Você perde a noção de tempo, né? Então você fica um período de tempo assim mesmo offline, literalmente, para você poder bordar. Então aquilo acaba sendo bem relaxante, né? Porque você desliga um pouco aquela turbilhão de pensamentos, né? Preocupações, coisas que você tá pensando o tempo todo.
E por um tempo foi muito bom pra mim por isso, porque desligava a minha mente, né? Além disso, enfim, é um estímulo a várias coisas, né? Porque você tem que fazer escolhas ali de cores, coisas de linhas, né? E tudo mais, uma profusão de cores que você pode escolher, desenhos, mil possibilidades, né? Eu quero fazer frases, ou quero fazer paisagens, ou quero fazer pessoas, ou quero fazer animais, né? Fauna, flora. E aí, então, é um mundo de uma porta aberta, assim, para você explorar qualquer tema criativo que você tenha interesse, né? Porém, com o passar do tempo, eu fui observando que alguma coisa me incomodava ali naquele processo, que me travava e que eu simplesmente não estava conseguindo mais desenvolver. Ainda estou aqui com vários bordados aqui que eu preciso terminar. Inclusive, eu mostrei aí no outro vídeo, né, um da minha amiga, que vou terminar este semestre. Vou fazer aqui meu compromisso público. E daí, assim, eu levei muito tempo tentando amadurecer isso. Por que eu estava travando tanto ali, né, no bordado? Que as coisas não estavam se desenvolvendo e eu não conseguia avançar, né? Enfim, 2020, 2021, eu falei, né, eu comecei em 18, parei em 19 e voltei em 20, entre 20 e 21. E todo mundo sabe o que aconteceu nesse período, né? A gente teve a pandemia mundial, né, do coronavírus. Eu ficava tentando entender se era um pouco do nosso momento ali, ou se realmente eu não... qual era a explicação para aquilo, né? Agora, no final de 2022, que eu comecei a refinar um pouco esse pensamento, chegar à conclusão do que eu achava que era a resposta para isso, né? Coincidiu que eu tô escutando um audiolivro daquele best-seller, A Sutil Arte de Ligar ao Ser, e aí, do Mark Manson. E aí eu tenho um trecho que é muito engraçado, que eu ri demais quando eu tava escutando, porque ele fala assim, eu quando era adolescente eu sonhava que eu ia pegar uma guitarra e eu ia subir no palco, que eu ia encantar as multidões e todo mundo iria a delírio ali com as músicas que eu estaria tocando nos meus dedos elétricos, né, assim, enérgicos. Mas eu pensava assim, bom, eu primeiro tenho que terminar o colégio, pra depois eu começar a estudar, né? Aí eu pensava, mas depois que eu terminar o colégio, aí eu tenho que encontrar meu equipamento. Depois que eu comprar o equipamento, eu tenho que encontrar uma galera pra poder ir praticando, né, ensaiando. Depois disso, eu preciso praticar mais, a gente ir para 10 barzinhos pra poder tocar e tudo mais. E depois. E ele falou assim, depois, acabou que eu não fiz nada. Eu não desenvolvi na guitarra, não toquei a guitarra, e nada disso aconteceu. No final das contas, eu cheguei à conclusão de que eu estava muito mais apaixonado pelo objetivo ali, por aquele ideal de estar lá em cima do palco, enlouquecendo as multidões, do que pelo processo em si, que envolveria, né, eu ter que praticar horas de guitarra e, né, ensaiar bastante, estudar muito, né, teoria e prática, o que é até irônico, né, porque é um pouco muito o que aconteceu comigo também, quando eu decidi que queria tocar guitarra, simplesmente eu não praticava. Quando eu escutei isso, meio que assim, já estava meio pronta assim, a conclusão que eu estava tendo sobre esse meu processo com bordado, e ele veio tipo, aí deu uma cara para aquilo, né? Então eu cheguei à conclusão que realmente eu estava buscando, pelo menos hoje, né? Que era, assim, o bordado, ele é muito lindo, porque ele é uma coisa que vai no tempo até você materializar. Mas são tantas etapas, são tantas fases dentro do processo, que pra mim me causava assim, já uma ansiedade, um desgaste assim, antes, porque além de ter as fases que eu gosto mais e as fases que eu gosto menos, né? Mas assim,
tinha toda uma questão de, pra mim era assim, vou escolher um desenho, só que eu não queria qualquer desenho, eu queria um desenho que eu tivesse feito, só que eu não sabia desenhar também, enfim, desenhar aquele básico. E aí também não queria usar de outras pessoas, primeiro porque não é ético, né? Você vai ficar pegando desenhos de outras pessoas, vai fazendo bordado, né? Sei lá, vai vender o seu bordado com base no desenho de outra pessoa. E existem algumas pessoas que vendem os seus desenhos, vendem os rabiscos, né? Pra você comprar e tudo mais. Mas eu queria uma coisa autoral, tipo assim, eu já estou fazendo o bordado, eu quero uma coisa 100% autoral. E isso já criava uma camada assim significante para poder transpor, né? Porque eu teria que desenhar tudo que eu fosse fazer. Eu também não faço lettering, enfim, seriam muitas. Já é o primeiro degrauzinho ali, né? A ser vencido. Depois chega a hora de bordar, e aí é a parte mais gostosa, que aí você vai decidir, eu quero fazer qual efeito, são mais linhas, são menos linhas, qual agulha que eu vou usar, qual tecido que eu vou usar, qual o tamanho do bastidor, a parte de você passar o desenho pro tecido, que aí existem todas aquelas técnicas. Tem gente que tem a mesa de vidro, tem gente que põe na janela, né? Tem gente que põe no computador para você passar em cima ali, né, do desenho. No final decidir se você vai pôr um fundo ou não, por exemplo esse aqui, né, que eu mostrei, eu coloquei esse fundo desse tecido. E para finalizar a parte que eu menos gostava, que era justamente finalizar. Como eu não gostava de fazer o fuxico, que é você só passar a linha assim, fazer um efeito xuxinha assim, você tem que vir cortando, né, e vir colando, tomar cuidado para não sujar os dedos com a cola e depois manchar o bordado. E aí você pode colocar também essa coisa aqui em cima, né, para você cobrir o tecido que está cortado, enfim. Como eu falei, é um processo longo. Qualquer bordado que você for pegar pequeno, assim, se tiver muitos detalhes, leva horas para você fazer, tipo assim, por baixo, assim, 20 horas mais ou menos pra você fazer. Valorizem o artesanal e o manual, hein, gente? Quando a pessoa põe o preço dela é porque tem um propósito para aquilo. Era todo um processo assim, pra mim, ficar assim, gente, mas eu comecei e eu vou terminar isso sei lá quando, né? Porque, enfim, eu não me dedico só a isso, né? Eu tenho um trabalho mesmo. Mesmo assim, fiquei às voltas, tipo assim, nossa, mas será que eu não tô sendo muito imediatista e tal, né? É uma coisa que realmente leva tempo, como deve levar tempo uma pintura a óleo, né? Uma aquarela, uma coisa assim. Não sei, mas imagina. É isso, eu cheguei a essa conclusão de, nossa, eu não tô conseguindo render no bordado, porque é isso, que são muitos processos, muitas etapas, leva muito tempo. E eu quero coisas que eu possa materializar mais rápido, simplesmente. Não sei se isso é bom ou ruim, mas é o que é. E aí foi isso que me levou ao meu desligamento temporário com bordado. Não digo que eu vou parar, assim, já parei, mas assim, não quer dizer que eu não vou retomar. Eu ainda tenho ideias de coisas que eu quero fazer. Os meus materiais estão aqui guardadinhos, mas assim, eu não vai ser minha atividade principal no momento. Vai ser talvez a secundária ou terciária, e quando me der vontade eu faço. E aí chegamos ao momento principal, que é falar um pouco da experiência com a ilustração digital. Dentro desse processo com bordado, ao longo de 22, né, eu fui maturando essas minhas reflexões. E aí no final do segundo semestre de 22, eu vim pensando nessa questão da ilustração digital, que há muitos anos desde o primeiro Instagram lá que eu fiz em 2018, que era esse do Música na Agulha, depois em 20 virou o 6º blog, que era para falar sobre só criatividade e processos artísticos. E nesse tempo todo, uma das coisas que eu mais gosto no Instagram é de seguir ilustradores digitais, vários tipos de ilustração, de pessoas. Eu amo também aqueles que são de ambientes.
uma sala, um quarto, um banheiro. E aí isso veio esse comichãozinho ali, assim, no meu ouvido, né? Tipo assim, meu Deus, será que agora eu tento menstruação digital? Ou se seria só mais uma aventura como todas as outras, né? E aí eu decidi que, enfim, no segundo semestre eu fiquei muito ali às voltas com isso, né? Vou, não vou, vou, não vou. Mas eu já tava um pouco com essa pista, assim, né? De que essa questão do processo do bordado era o que estava realmente me empacando. E aí quando deu na Black Friday, eu falei assim, ai meu Deus, compra no pão, comprei. Comprei o tablet e comprei a caneta digital. E assim foi, aí ali em meados de dezembro, ali, acho que próximo ao Natal, não tenho muita certeza, chegou o tablet e eu falei, vamos lá, né? Eu sei que a sensação, assim, foi realmente deliciosa. Quando eu coloquei o lápis, assim, na tela, foi uma sensação de alívio, assim, e também um pouco de liberdade. Porque, enfim, numa ilustração digital tudo é muito rápido, né? Você rapidinho você consegue corrigir, você não manchou o papel, você não gastou tinta, você não sujou tinta, não espalhou nada. E rapidinho você corrige, troca a cor e tudo mais. E foi uma sensação mesmo de realmente assim, de liberdade. Assim, nossa, era isso que eu estava procurando, esse tipo de praticidade, facilidade, né? Como eu falei do bordado, outros tipos de artes para mim também estavam assim, eu tava não queria nem tentar, como eu falei, tinta, né? Mexer com tinta, óleo e tudo mais, guache, aquarela, porque enfim também existe todo um ritual, um processo, né, de você preparar a tinta, pintar, limpar pincel, tudo mais, e eu tava assim, não posso com isso. E aí, realmente, assim, colocar a caneta na tela pra mim foi, assim, nossa, despressurizou. E me deu um alívio mesmo, que foi tipo assim, ai, que bom, tipo assim, que eu já tava assim, essa vai ser a minha última tentativa. Claro que não, né? Mas assim, seria a minha última tentativa ali com arte, por enquanto. Porque eu pensei assim, cara, se eu não conseguir engrenar isso daqui, então eu não sei o que eu vou fazer. Para poder, assim, né, enfim, expressar a criatividade, né, e tudo mais. E era a minha última tentativa mesmo, mas assim, graças a Deus foi uma coisa que eu gostei muito. E é isso que eu venho praticando, então, ali, meados do final de dezembro pra cá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi a minha primeira vez aqui, então eu não sei como eu me saí. Mas assim, no próximo vídeo talvez eu traga um pouco das minhas top 10 ilustrações que eu fiz nesse período. Agora até março eu já fiz umas 50 ou pouquinho a mais de 50. E eu acho que eu vou trazer as minhas top 10 e um pouco do meu processo com elas, as coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo, e pra gente trocar uma ideia. Até o próximo então.